Eu quero trazer para vocês hoje algo que queima muito meu coração, desde que eu tive um encontro mais poderoso, mais forte com Jesus, em 2014, é algo que sempre está aqui, sempre me vem à mente, e eu queria compartilhar com vocês, porque o que eu vou compartilhar com vocês faz parte da nossa essência, faz parte de como nós entendemos que a igreja deve caminhar e andar aqui sobre a face da terra, e o que eu vou falar aqui para muitos pode ser até um pouco óbvio, mas por muitas vezes nós simplesmente ignoramos o fato de que, da mesma forma que nós somos atingidos pelo Evangelho de Deus, ao sermos atingidos pelo Evangelho de Jesus, nós não conseguimos ficar calados. Nós proclamamos o Evangelho para outras pessoas. Nós proclamamos a respeito de Jesus para outras pessoas. É algo normal. É uma boa notícia. É algo que inflama o nosso coração. É algo que simplesmente tornou o nosso objetivo de vida, que é o quê? Contemplar a Deus, mas não só Deus e a presença de Deus, mas chamar outras pessoas a contemplarem a beleza de Jesus, a contemplarem e terem uma experiência pessoal com Jesus. Mas, infelizmente, às vezes nós entramos no piloto automático de simplesmente estarmos vivendo literalmente no piloto automático, vindo na igreja, indo para o trabalho, indo para casa, tomando banho, tal, aquele negócio assim meio sem graça. Eu acho sem graça. Eu não sei você, eu já falei aqui outras vezes, mas eu acho muito sem graça a vida sem Deus e sem Jesus. Pode parecer legal, né? Mas eu acho que quem já teve experiência, como eu tive experiência de viver uma vida sem Jesus, e todos nós tivemos experiência, mas às vezes a gente para e pensa assim, né? Eu nasci num lar cristão. Aí você pensa assim, nossa, aquele lá abraçou o capeta, macetou o Apocalipse, junto com a Ivete Sangalo, e ele é menos, sei lá, eu acho que ele provou algo além do que ele é pior do que eu, entendeu? Mas não, nós estava todo mundo no mesmo buraco. A gente ia para o inferno e todos nós precisamos de Jesus. Então, eu gostaria de lembrar algo que Deus me lembrou esses dias. Gostaria de lembrar vocês de algo. E para isso, a gente vai ler 2 textos em Atos, e aí a gente vai segurar esses textos, a gente vai ficar com ele na mente, e aí eu vou decorrer com a pregação, falando alguns pontos para vocês, e depois nós vamos voltar nesses textos em Atos, para a gente finalizar, e para que a gente peça a Deus que venha com um toque diferente, especial dele aqui hoje, porque nós precisamos disso para a pregação do Evangelho. O meu objetivo aqui é te convencer, te lembrar de que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Deus para pregar o Evangelho. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus, ela tem poder em si só, mas existe uma parceria em que o Espírito Santo quer fazer conosco para que a pregação do Evangelho, digamos, seja mais efetiva. E, na minha opinião, é muito mais legal. Então vamos ler Atos 2. Vamos ler os primeiros versículos de Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Atos 4, versículo 23. Atos 4, versículo 23 em diante. Quando
Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do seu servo, o nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente havia decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós não queremos fazer nada sem a sua parceria. Nós não queremos fazer nada sem estarmos obedecendo o Senhor. Nos auxilie, nos ajude, Espírito Santo. Nós não queremos te ignorar. Venha sobre nós agora. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós somos incapazes de completar a sua obra. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor, Espírito. Eu preciso de você, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Atende às nossas orações. Obrigado porque nós temos acesso ao Senhor pelo sangue de Jesus. Nós confiamos nessa palavra, nós confiamos no Seu Evangelho. Nós confiamos no Seu Evangelho. Nós confiamos em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos em Ti. Nosso amigo Espírito Santo. Nosso amigo Espírito Santo, doce presença, venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nossa comunidade precisa de Ti, Espírito Santo. Venha nos encher, venha nos empoderar, Jesus. Venha nos encher, Espírito de Jesus. Amém. Nesses últimos meses, semanas, nós temos sido expostos ao Evangelho de maneira mais enfática. Nós temos visto o Arlindo, temos visto o próprio Ângelo, temos visto o próprio André, que pregou outro dia aqui. O Senhor, Ele tem trazido uma ênfase muito grande sobre o Evangelho, porque afinal, sem o Evangelho, nós não podemos fazer nada. É correr em círculo. O Evangelho é as boas novas de que, se é boas novas, né? Se tem uma boa notícia, provavelmente uma notícia não muito boa antes. E qual que é a notícia que nós tínhamos antes? Que o homem, nós, pecamos contra um Deus santo. Nós pecamos contra o Deus que criou todas as coisas. E por isso, porque Ele é santo, nós tivemos que viver separados dEle. E não tinha um justo sequer, uma pessoa que pudesse fazer essa religação entre Deus e o homem.
a não ser o próprio Deus. Por isso, o próprio Deus, em forma de homem, veio, Jesus, o Filho de Deus, e ele se sacrificou para que todos que pecaram pudessem ter novamente livre acesso à presença de Deus. E não somente um livre acesso à presença de Deus, de entrar de vez em quando, mas existe uma promessa quando nós vamos estar plenamente com Ele, quando o reino dele vier juntamente com Ele. Esse é o Evangelho. Essa é as boas novas. Nós não precisamos fazer nada. Deus já fez tudo. Deus fez tudo por nós. E essa mensagem, ela é diferente de qualquer mensagem religiosa que podemos escutar. Porque se você fazer assim, começar a estudar todas as religiões, e até quem não tem religião, um ateu, se você conversar com um ateu, ele vai virar e falar assim: não, cara, eu acredito numa coisa, você tem que fazer o bem, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, qual que é a religião, talvez, de uma pessoa ateia, assim, mais explicitamente? O Deus dela é ela mesma, porque ela se sente bem fazendo bem para os outros, tendo uma vida boa. Aí você passa por diversas religiões, budismo, passa por satanismo e outras religiões pelo mundo. Todas ensinam que eu preciso fazer algo para que eu receba a salvação, para que eu atinja algo. O Evangelho, ele vem e ele quebra isso no meio. Porque nós temos um Deus que já fez tudo por nós. E isso é estranho. Porque nós somos, desde crianças, ensinados, não só ensinados, mas é da nossa natureza querer fazer algo para receber algo. Então, quando uma pessoa vira e fala assim: você está salvo porque Deus quis, porque Ele morreu por você, e pronto, você está preso, você é escravo de Deus. É um negócio meio assustador. Mas esse é o Evangelho de Jesus. Porém, Deus nos salvou e Ele nos capacita para quê? Para pregar o Evangelho para outras pessoas. É por meio da pregação, o ouvir da palavra de Deus, que você e eu fomos salvos e outras pessoas serão salvas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Então não entra nessa conversa de... no Facebook já foi, né? Sei lá, de Twitter, você já viu aquela conversa? Sou calvinista, então para que eu tenho que pregar o Evangelho? Cara, está escrito na Bíblia que o desejo de Deus, Ele não vai ficar te revelando: esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Proclama o Evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Então, por favor, só sai pregando o Evangelho. Provavelmente, eu vou falar um negócio que é meio assustador, mas o Evangelho, da mesma forma que ele, para algumas pessoas, ele salva, ele condena. Porque quem não se entrega ao Evangelho de Jesus, ela está sendo condenada. Simplesmente isso. Então, nós somos agentes que Deus usa para salvar as pessoas, mas quando pregamos o Evangelho, muitas vezes também vem a condenação pela pessoa, porque ela rejeita aquela palavra. Como eu disse, quando o Evangelho nos atinge pessoalmente, quando Jesus, Ele aparece para a gente em nossa vida, a gente é atingido cheio. Eu costumo falar que é como se um caminhão passasse por cima de você. E, tipo assim, não tem como, né, um caminhão passar por cima de você e daqui 30 anos você não lembrar que um caminhão, a não sei que ele passou por cima do seu cérebro e você ficou sem memória, né? Mas não tem como, sem vida, né? Mas não tem como você esquecer que um caminhão te atropelou. Por quê? Vai ficar algumas marcas. Se não no corpo, vai ficar na sua mente. Então o Evangelho é como se fosse um caminhão, mas ele não mata você. Muito pelo contrário, ele te transforma, ele te muda.
E essa mensagem do Evangelho, como eu disse, eu sou nascido em lar cristão. Quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, eu lembro, na escolinha dominical, eu confessando Jesus com a minha boca, eu entendi que ele tinha morrido por mim. Depois eu me batizei, e só que ao longo da vida eu liderei jovens, toquei no louvor da igreja, e só que com meus 19 anos de idade, 2014, quando eu vim aqui para Campinas, num dia, com a pregação do Evangelho no YouTube, que eu estava assistindo no meu quarto, sozinho, de madrugada, a minha vida ela começou a ser exposta diante daquela pregação. Parecia que a pessoa estava falando o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando, e aquela pessoa estava me apresentando que a solução daquilo era um encontro pessoal com Jesus. E quando a minha ficha caiu, pareceu que Jesus tinha entrado no meu quarto. Parecia que literalmente o teto estava baixando sobre mim. Naquela época eu não estava orando mais, eu não estava jejuando, eu não estava nem aí para Deus, essa é a verdade. Eu estava lá, mas não estava. Era o famoso crente Raimundo. Mas Deus, ele quis invadir meu quarto. E depois desse dia, depois dessa experiência com Jesus, eu entendi que apesar de ser pecador, me veio uma consciência de pecado naquele dia. Apesar de ser pecador, tinha saída para mim. Apesar de eu ser até o momento um religioso, fanfarrão, tinha saída para mim, porque Jesus me amava, Jesus tinha me escolhido, Jesus me acolheu, mesmo doido, do jeito que eu sou, do jeito que eu era, Ele me ama. Então, essa verdade cortou meu coração. E em seguida, quando eu recebi aquela descarga do céu, eu falei, cara, eu acho que eu tenho que falar para as pessoas, porque isso aqui eu não posso guardar sozinho para mim. Então eu saí, logo eu estava fazendo faculdade, e eu comecei a falar, cara, eu tenho que pregar nessa faculdade aqui. E eu, mesmo com toda a minha muita experiência, eu comecei a pregar para amigos meus da faculdade. Eu comecei a encontrar outras pessoas em outras salas que eram também cristãs. E lá na faculdade eu formei um núcleo de evangelismo, onde que nós pregávamos o evangelho para as pessoas, e pessoas vinham até a gente para escutar a mensagem do evangelho. Pessoas foram salvas porque eu estava tomado pelo zelo e pelo desejo da pregação do evangelho se espalhar. Outras pessoas precisam saber que os problemas delas já foi resolvido na cruz, e que Deus nos chama para viver uma nova vida com Ele. Que esse desejo, eu sei que muitos de vocês, essa entrega, esse coração ardente, que talvez está aí dentro, mas de alguma forma abafada, que ela saia para fora hoje. Essa chama do desejo de andar na rua, perguntando para o Espírito Santo, tem alguém precisando de escutar hoje a sua palavra? Quem que o Senhor quer? Eu falo, para quem? O Espírito começar a falar, entregar para você palavras, ou você simplesmente parar, olhar para a pessoa e começar uma pregação lógica do Evangelho para ela. John Wimber, que influencia muito os nossos pensamentos, ele conta que ele e a esposa dele, eles eram diferentes na maneira de evangelizar. Eles encontraram Jesus mais ou menos na mesma época, e logo o desejo por evangelismo era muito grande no coração dos dois. Então os dois saíam para pregar o evangelho. Naquela época ainda, o John Wimber, para quem não sabe, o John Wimber é o fundador da Vineyard. Hoje você canta a música da Vineyard, é o cara que fundou a Vineyard. Naquela época, John Wimber ainda, ele não teve, até aquele momento, o encontro com
a questão dos dons espirituais, com o poder de Deus. Então, a maneira que ele pregava era simplesmente e puramente a mensagem do Evangelho. Arrependimento. Jesus morreu por você. Sua vida não acabou. E a esposa dele é a mesma coisa. Só que ele começou a notar algo. A esposa dele, ela sentava com a pessoa e, tipo assim, ela queria responder todas as perguntas da pessoa. Ela queria falar tintim por tintim. E ele não. Ele ficava olhando para a pessoa. E diz ele que de vez em quando cortava a esposa dele, fala assim, virava, meu amigo, você quer fazer uma oração comigo para entregar sua vida para Jesus? Então ele via dois padrões diferentes, e ele fala que ele e a esposa dele, depois estudando, ambos estavam certos. Porque não existia invalidação do que a esposa dele estava pregando, pois ela estava pregando o Evangelho, mas ele também sentia no coração que aquela pessoa estava pronta para simplesmente entregar o coração para Jesus e depois conhecer um pouco mais, ser discipulado. Então ele entrou nessa crise e por conta disso ele começou a estudar mais a fundo questões de evangelismo, questões de abordagem de pessoas. E ele descobriu algo que é muito parecido ou igual à maneira que muitas igrejas e nós aplicamos, mas a gente nem sabe. Eu queria explanar um pouco sobre isso. Primeiro, nós devemos ter a pregação do Evangelho na ponta das nossas línguas. A gente falar para as pessoas, independente se vier palavra, se vier algum comando de Deus, nós devemos saber a pregação do Evangelho. E aí, entra aqui, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós caímos às vezes no extremo e no erro, do que às vezes a gente vê a pregação do Evangelho no Brasil, aí os pastores famosos pregando, e aí a gente fala que, nossa, evangelho é água com açúcar, né? Nossa, que evangelho é água com açúcar? O cara não fala de arrependimento, o cara não fala daquilo, o cara não fala daquilo outro. Amigos, vou falar, você está pregando o evangelho da maneira que Deus revelou de forma completa para você? Seu coração está sangrando por como a igreja está? Você está colocando isso em oração? Então, quando eu estava fazendo, eu senti só de lembrar você disso. Realmente, a gente vê muita coisa que deixa a gente indignado. Mas nós não podemos nos calar diante disso. E como que a gente vai fazer? Indo para a rede social? Escrever comentário lá, habilitando o cara que está pregando? Não. Vamos pregar o evangelho completo, vamos falar a respeito de arrependimento com as pessoas. Vamos falar o que Jesus fez, vamos falar com o mérito de Jesus. A gente deve ter em mente também que nós não venceremos as pessoas por argumento. Como assim? Lembra quando Jesus estava conversando com Nicodemos e eles estavam falando sobre nascer de novo? E Jesus falou assim que para nascer de novo, precisava que Deus tocasse a pessoa para nascer de novo. Certo? Então, da mesma forma que talvez se eu curar alguém, ela não vai ser salva, porque precisa acontecer algo que Deus faz no espírito dela, os meus argumentos no intelecto da pessoa também não é o suficiente para salvar a pessoa, pois quem salva é Deus, e acontece no espírito da pessoa, e é Deus quem faz. Estou entendendo? Estou entendendo que às vezes quando a gente tende a talvez até criticar os sinais e maravilhas, só fica aquilo, a gente cai para o outro lado de um intelectualismo que também não leva a lugar nenhum, só está formando pessoas cheias de compreensão, teologia, entendimento a respeito de Deus, mas a pessoa é bode, não é ovelha. Aí fica batendo cabeça, fica difícil. Então, nós precisamos ter em mente que
Nós precisamos pregar o evangelho e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, eu vou explanar um pouco com 3 perguntas. Deus, ele é muito grande, gente, para caber numa caixa, tá? Deus, ele é muito grande para a gente desenvolver um método efetivo que você vai pregar para a pessoa daquela forma e a pessoa vai ser salva. Mas nós podemos pegar relatos na palavra de Deus, como que Jesus movia, como os discípulos se moviam e aplicar isso. Porque afinal, se nós estivermos fazendo algo parecido com Jesus, fazendo coisas que ele fazia, nós vamos ser parecidos com Jesus, correto? Eu quero ser parecido com Jesus. Então, em Lucas capítulo 4, ele vai responder uma primeira pergunta. Qual a primeira pergunta? Como Jesus evangelizava? Lucas capítulo 4, versículo 18. Em diante diz assim. Jesus está falando aqui, ele está citando um texto sobre ele mesmo, de Isaías 62. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano do favor do Senhor. Mateus 4, versículo 23. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doentes no meio do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Então, Jesus, ele proclamava o evangelho, ele pregou arrependimento e as boas novas. Jesus, juntamente com isso, demonstrava poder, expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava os mortos e confirmava a pregação que ele tinha a fazer, ele tinha acabado de fazer, com sinais e maravilhas, com curas. Então, a todo momento, você vê Jesus chegando no lugar, na maioria das vezes, ele pregava o evangelho, as pessoas traziam coxos, paralíticos, traziam pessoas enfermas, e Jesus, ele fazia sinais, ele curava essas pessoas, ao longo de toda a sua caminhada. E tem um fato importante também, gente, sobre Jesus. Quando Jesus começou a fazer isso aqui mesmo, você se lembra o que aconteceu antes? Antes de Jesus começar a sua missão ali dos 3 anos e meio, ele foi para ser batizado por João, e o Espírito veio sobre Jesus, em forma de pomba. Jesus foi batizado ali, o Espírito Santo. Depois, fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo para ser tentado por Satanás no deserto, e ali ele jejuou. E depois que Jesus saiu do deserto e foi tentado por Satanás, a palavra fala que Jesus saiu no poder do Espírito Santo. Agora vamos pensar, se Jesus, que era Jesus, e que estava pregando o evangelho de Deus, ele precisou ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e ele precisou passar por um período de empoderamento no Espírito, porque nós estamos tentando fazer as coisas de Deus sem o preenchimento do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Porque nós nos frustramos, porque talvez a gente queria, sair de casa e pregar, conforme eu falei aqui, mas simplesmente a gente não consegue fazer. Porque isso talvez está no seu intelecto, mas nossa fé não é somente intelecto, ela nos cobre como um todo. Nós contamos com a fé
em Deus e no poder de Deus. Então, se eu tentar fazer alguma coisa pelo meu próprio braço, não vai dar certo. O próprio Jesus, ele se submeteu ao poder e ao controle do Espírito Santo. E nós precisamos pedir ao Espírito que também faça o mesmo conosco. Nós precisamos pedir a Deus que faça o mesmo conosco. E uma outra pergunta. Então a primeira a gente respondeu. A primeira pergunta foi... Peraí que eu perdi aqui. Como... Peraí que eu perdi. Deixa eu voltar. Como Jesus evangelizava. Ok? Então Jesus, ele pegava as boas novas, demonstrava sinais por meio do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Agora a próxima pergunta. Como Jesus comissionou os seus discípulos? Então, os discípulos eles aprenderam com Jesus durante 3 anos. E após a ressurreição de Jesus, ele passou algumas instruções para os discípulos. Lá em Mateus 28, tem essas instruções. Olha o que Jesus vai falar, 28, versículo 18, tá? Diz assim: Então, Jesus se aproximou deles, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele destacou a autoridade sobre todas as coisas, e destacou também que ele vai estar sempre conosco. Essas duas coisas remetem a um outro texto, que é Atos 1:8, quando Lucas lá escrevendo, ele fala assim, ó, o próprio Jesus falou para eles, né? Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, ou seja, Jesus tinha falado, eu preciso ir para que o Espírito esteja com vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus falou, vocês vão receber poder para poder completar aquela missão que eu estou dando para vocês. Não é para simplesmente sair com aquilo que vocês já têm na mente. Vai vir... Gente, Deus ele quer mostrar tanto que a gente não é nada sem Ele, que realmente a gente não consegue fazer nada sem Ele. Até a missão que Ele nos deu, Ele revelou para a gente vai precisar dele e do Espírito dele para fazer. Então, ele falou que os discípulos deveriam fazer, e ele falou que é auxiliar os discípulos nisso, com a descida do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo consiste em cumprir a grande comissão, pregando o Evangelho, batizando pessoas e fazendo discípulos. Então, nós devemos contar também com o poder do Espírito Santo, até para discipular outras pessoas, para pastorear outras pessoas. O Espírito de Jesus está conosco, ele nos habita e nos ajuda a mover em poder, assim como Jesus moveu. Quando Jesus comissionou os discípulos, o modo como os discípulos faziam as coisas, obviamente, era o modo que Jesus fazia. Afinal, ele tinha discipulado os discípulos. Então, assim, agora a gente pode responder uma terceira pergunta que vai vir. Então, a segunda pergunta é como que Jesus comissionou os discípulos, mandando eles pregar o Evangelho a todas as pessoas no poder, com o poder do Espírito Santo. Entenderam? Estão entendendo, gente? Ok. Agora a terceira pergunta, como que os discípulos responderam à grande comissão? Então, como os discípulos responderam à grande comissão? Atos 2:42. Temos vários textos
ao longo de Atos falando como que os discípulos fizeram. Mas eu vou destacar um principal aqui, tá bom? Que é Atos 2:42. E versículo 43 também. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, nós vemos, durante todo o livro de Atos, que no meio de como a igreja se portava, sempre tinha sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Em cada 10 episódios, 9 eram os sinais e maravilhas. Não estou tirando de trás da orelha. Eu li isso daí, tá? No livro de teologia. Em toda a narrativa do livro, temos os apóstolos reproduzindo aquilo que aprenderam com Jesus. Eles combinavam a proclamação do evangelho de Jesus com sinais e maravilhas. No decorrer do livro de Atos, ainda, a gente vê uma primeira geração se movendo dessa maneira. Então a gente vê muito ali no início de Atos, ali, Pedro e João, aquele famoso episódio ali na porta, o cara paralítico que pede dinheiro, e Pedro fala, ó, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu vou te dar, seja curado em nome de Jesus. E ele se levantou. Mais tarde, ao longo do livro de Atos, a gente vê uma ainda segunda geração de pessoas convertidas. Estevão e Filipe. Falava que Estevão, ele se movia em grande poder, se você ler. Filipe foi até teleportado. Eu acho que isso, tipo assim, não tinha, é até assim meio difícil, né, da gente compreender como as coisas aconteciam, mas era o poder de Deus para que o Filipe pregasse o evangelho. Apareceu do lado de uma carruagem para uma pessoa, o eunuco, que precisava escutar uma pregação do evangelho lógica. Vocês já viram isso daí? O eunuco, ele não precisou de nenhum sinal. Só que a maneira que Filipe chegou para pregar para ele foi um negócio de outro mundo. Mas quando Filipe vai pregar para ele começa lá, se não tem nada, no Antigo Testamento, vai pregando, até chegar em Jesus, e aquele eunuco se converte e já pede para ser batizado. Filipe já batiza ele ali mesmo. E aí Filipe teleporta de novo. Eu quero ser teleportado algum dia. Não sei para onde, mas só para ver como é que é. Né? Legal. Deve ser para pregar o evangelho, né? Para algum lugar. Mas ia ser muito legal. Não sei se você quer, assim. Quando eu cheguei aqui no Convergência, falaram um negócio para mim que é meio perigoso falar para mim. Que falaram para mim que eu não precisava pedir perdão por ser radical. E assim, eu comprimi minha radicalidade por uns 7 anos. Eu queria fazer muita loucura, assim, no Espírito Santo, só que eu estava numa comunidade que não cria na continuidade dos dons espirituais, e etc. Então, assim, eu vivia as doideiras mais no meu quarto, sozinho. E era legal também, mas em comunidade é muito mais legal. Então, eu cheguei num lugar que viraram para mim e falaram assim, ó, não precisa pedir perdão por ser radical. Então, eu vou ser radical. É um convite para você também. Se você passar muito da radicalidade, não tem problema. A gente fala para você dar uma segurada e a gente não vai ficar chateado com você, não. Vai ficar tranquilo, tá bom? Então, a gente vê Filipe, né? Tá falando de Estevão e Filipe. E aí tem uma terceira geração ainda de pessoas que a gente vê se movendo em sinais, que é a geração de Barnabé, Silas e Timóteo. A gente vê eles se movendo com coisas miraculosas, com pregação do evangelho. E aí, logo depois, vem toda a história da igreja. Apesar de, se você estudar a história da igreja, parece que teve um momento assim que... E realmente teve um momento muito tenso, na Idade Média, a Idade das Trevas, que o negócio estava feio. Mas se você for procurar na história, sempre vai ter alguém que pregava o evangelho e coisas aconteciam. Sempre vai ter uma comunidade que pregava o evangelho e que coisas sobrenaturais aconteciam pelo poder do Espírito Santo, até chegar no dia de hoje. E, gente, meu intuito não é dizer que precisamos acrescentar algo ao evangelho, tá? Pois ele é o próprio poder de Deus. Mas, se nos voltarmos ao Espírito, conscientemente cooperando com sua unção, dons e liderança, pregar e demonstrar o Evangelho não são duas coisas excludentes. Elas trabalham juntas.
Nós não devemos viver, gente, apenas a galera do evangelismo tá marcando evangelismo e tipo, cara, tem que ir, é top, bom demais. Eu falo para você, vá a pregar o evangelho. Só que o nosso modo evangelista, ele está sempre ativado. Não é só no evangelismo, em todo lugar. Em todo lugar, pessoas, seu vizinho, ele precisa escutar sobre Jesus. Seu patrão, ele precisa escutar sobre Jesus. Uma pessoa na rua, se você estiver fazendo uma caminhada, precisa escutar sobre Jesus. Você, na academia, lá entre um exercício e outro lá, que você perde as contas, a pessoa do seu lado, talvez ela está precisando escutar de Jesus. Então, devemos, sim, marcar um evangelismo, mas devemos ter um modo de vida. Foi a primeira coisa que eu falei para os meninos do evangelismo. Cara, vamos tentar criar uma cultura de que nós somos evangelistas. Todos nós, em qualquer lugar. Nós temos que estar prontos para pregar o evangelho a todo momento. Então, assim nós teremos uma apresentação do evangelho racional, mas também teremos transcendência quando demonstramos poder de Deus. Eu estou terminando, vou falar para o pessoal que do louvor pode subir. Eu trouxe para vocês então como que Jesus pregava o evangelho, como que Jesus falou para os discípulos pregarem o evangelho e como os discípulos pregavam o evangelho. Nessas 3 perguntas, nas respostas sempre estava contido pregação do evangelho de fato, mais sinais e maravilhas. Porém, para fazer sinais, maravilhas e até para pregar o evangelho, nós precisamos do empoderamento do Espírito Santo. Eu li aquelas 2 passagens no início que descreveram quando o Espírito Santo ele desceu em Atos 2, e a famosa passagem que todos começaram a falar em línguas, acharam que estavam bêbados, só que logo depois Pedro se levantou, pregou e 3.000 almas se converteram. Só que depois a gente lê em Atos 4, novamente, após uma perseguição, após Pedro e João voltarem da prisão, os discípulos com medo nada, né? Eles estavam só contando e dando risada. Mas aquilo encorajou eles a fazer mais uma oração. E o que aconteceu? O Espírito Santo fez o lugar tremer e eles foram cheios novamente do Espírito Santo. O que eu quero falar com você? Nós cremos no batismo no Espírito Santo. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo, ele acontece na sua conversão. Ok? Porque isso vai ser uma ênfase mais paulina, mais de Paulo. Ele vai linkar a sua conversão ao batismo do Espírito Santo. Mas quando a gente vai para Lucas, ele sempre está linkando o batismo do Espírito Santo com o revestimento de poder. Então a Bíblia fala das 2 coisas. Ok? E a Bíblia, ela não diz que simplesmente nós vamos receber o Espírito Santo, o empoderamento um dia e acabou. Vamos sair vivendo aí. Não. A palavra de Deus nos incentiva a ser sempre cheios do Espírito Santo. Então nós cremos que você pode ser batizado do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas vezes o Espírito quiser te encher e você pedir. Então, aqui, nesse momento, para que Deus, a gente dê espaço para Deus, para Ele poder fazer algo transcendente em nosso coração, principalmente você, que está escutando essa mensagem, e está pensando assim, cara, meu coração, ele não queima mais para o evangelismo. Ou então, Caleb, eu assim, até tenho um desejo de pregar, mas, cara, me falta coragem. O Espírito Santo, ele é muito mais forte, Deus, ele é muito mais forte do que sua falta de coragem. Deus, ele nos dá ousadia. Então,
eu vou te convidar a entrar num lugar de clamor, para que o Espírito Santo, ele desça com empoderamento sobre nós. Quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo também me falou, eu senti ele me falando: Caleb, diga para as mães que elas precisam ser empoderadas pelo Espírito Santo para cuidar dos seus filhos, mas para pegar o Evangelho para os seus filhos também. Os seus filhos, os nossos filhos, vão se converter somente com o poder do Espírito Santo, a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Então, mamãe, para de bater cabeça. Peça ajuda ao Espírito Santo. Campinas precisa de pessoas empoderadas, cheias do Espírito Santo. Campinas clama por pessoas que vão escutar a voz do Espírito Santo. Campinas clama por pessoas que vão caminhar pelas ruas e que vai ver alguém e o Espírito vai só falar assim: comunica com ele o meu Evangelho. Ou você vai ver alguém e vai ver algo na sua mente assim: ele tem problema no joelho, ora pelo joelho dele e prega o Evangelho. E você vai orar pelo joelho da pessoa, você vai pregar o Evangelho e a pessoa vai ser impactada por aquilo. Você vai poder estar andando pela rua, passar uma pessoa por você, o Espírito vai falar assim: essa pessoa está com um demônio, ela precisa ser liberta. E no meio da rua mesmo, para você passar vergonha, e a pessoa também, você vai impor a mão sobre essa pessoa para orar, e ela vai ser liberta.